Que saudade de vocês. É bom dia? É bom dia? Senta aí um pouquinho. Eu preciso rapidamente, eu vou fazer uma pergunta. Você responda a ela. Entenda. Eu prefiro que você não responda, tá bom? Quem aqui realmente é um homem ou uma mulher de intimidade com Deus? Levanta a mão. De intimidade, não tenha vergonha de não levantar a mão. Quem é? Não, quem levantou a mão, vem aqui na frente, rapidinho. Por favor, vem rapidinho, vem rapidinho, vem rapidinho. Meu tempo aqui é curtíssimo. De oração, vem cá, vem rápido, vem rápido. Divide aqui, ó, o Roberto, vem pra cá. Roberto, vem pra cá. Cida, vem pra cá. Vem mais pra cá, vem pra cá, pastor. Vem pra cá. Gente, esse daqui é o pastor André. Bênção de Deus em Sorocaba. Essa daqui é a pastora Sandra. Levanta a mão, pastora Sandra. Deixa o pessoal te ver. Pastora Sandra. Esse grupo aqui vai olhar para aquele relógio. Olha para aquele relógio. De verdade. Esse grupo aqui vai olhar para o púlpito. Não é para o pastor, não. Vai olhar para o púlpito. E o resto da igreja eu quero convidar para ficar de pé. Vocês do relógio, vocês vão orar para o tempo não passar. Vocês estão entendendo? Vocês vão parar o tempo. Amém? E vocês vão orar para o Espírito Santo de Deus aumentar. A presença dele aumentar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? E vocês que estão aí, vocês vão falar, eu recebo. Eu concordo. Amém? E pode orar, levanta a voz. Fala com o Senhor. Esse grupo aqui, grita gente, povo. Povo pentecostal que não faz barulho está com defeito. Vocês têm que ir para o concerto, gente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma-nos, Senhor, nas tuas mãos. Tudo que já foi dito, tudo que já foi feito, Pai. Eu te peço, não tira a tua presença do nosso meio, Espírito Santo. Mas multiplica, Pai, em cada um de nós. Senhor, nesse momento eu te peço, sara as nossas feridas. Tira de cada um de nós as marcas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que esse relógio, ele ande na condição natural, mas que na condição espiritual o Senhor nos dê tempo para falar e receber tudo aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Pai, não está nos pastores a tua unção está em cada um dos que aqui estão. Senhor, eu te peço em nome de teu santo Filho Jesus, não tira nada de nós, Senhor, mas multiplica, Paizinho. Senhor, nos dá tempo, Pai, para nós podermos fazer a tua vontade. O profeta orou e o sol parou. O profeta clamou e o teu Espírito se manifestou. Assim nós também clamamos a ti aqui hoje e dizemos, fala comigo, Deus. Fala comigo. Você pode dizer, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Aleluias. 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 Glória a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Pode voltar. O tema da minha mensagem é calor esquenta o frio ou frio esquenta o calor? Você está quente ou está frio? Hã? Cuidado quem está frio com a mosca. A propósito, antes de eu começar a mensagem, entrar assim direto nisso, por favor, pessoal aqui de Alphaville, pessoal de Sorocaba também, curtam as postagens do pastor Cláudio. Foi muito difícil ouvir isso aqui, foi frustrante. Do pastor Cláudio eu posso falar que ele já entregou o microfone. Só não posso falar do pastor Bruno, que vai pegar o microfone depois. Ai, meu Deus. Queridos, olha para quem está do teu lado e diz assim, ó. Escolhe uma pessoa aí. Se estiver sozinho, você faz uma dupla de 3. Diz assim, quem escolheu você estar aqui hoje, não foi você.
Diga ainda assim, não foi o pastor, foi o nosso Deus. Você está declarando o nosso Deus, foi Ele que escolheu você estar aqui hoje. Eu quero dizer mais ainda. Se você veio aqui hoje por obrigação, se você acha que você deve alguma coisa para os pastores, e você veio aqui hoje, principalmente os nossos obreiros, se arrepende. Porque quem te trouxe aqui foi Deus. Ah, eu vou porque senão o pastor Bruno, o pastor Michel, o pastor sei lá, vai ficar chateado. Se arrepende, porque quem te trouxe aqui foi o Senhor. Foi Deus quem te chamou aqui hoje, você crê? Então dá um júbilo de glória dizendo, obrigado Deus, porque eu estou aqui. Aplauda o Senhor, diga para Ele, aplauda o Senhor, aplauda dizendo, obrigado Senhor, porque eu estou aqui, hoje eu amanheci, eu sou um milagre teu, obrigado Senhor. Sabe, queridos, eu ouço muitas frases e pego elas para mim, né? Eu sou que nem o pastor Cláudio Duarte, coisa que eu mais gosto é copiar. Né? Pensa que essas piadas do pastor Cláudio Duarte, a criação dele, é tudo cópia, gente. A maioria é tudo cópia. Alguma coisa a gente evolui, mas a maioria é cópia. Tá? Tem piada da época da igreja do pastor Cláudio lá, na época do Inário. Né? O pastor Cláudio Duarte conta a piada daquela época ainda. Mas preste atenção numa coisa. Quando você vai, pensa no Réveillon, pensa na festa de Natal, na ceia de Natal. Pensa quando você vai num restaurante, tem um buffet, você vai lá e se serve. Você vai lá com o seu prato, você escolhe o que você quer comer. Você olha o cardápio e você diz, eu quero comer isso. Um diz, eu quero comer peixe, o outro diz, não, eu quero comer carne. Né? Você vê que as churrascarias hoje são especializadas no buffet em frutos do mar, em comida japonesa. Por quê? Porque você tem uma variedade para escolha. O detalhe é que nós estamos aqui hoje e nós não estamos num buffet. Hoje você não veio aqui escolher a comida que você vai comer. Hoje você está diante do serviço de Deus. Deus está presente aqui hoje para Ele te servir. Então, se alguma coisa que você ouvir aqui você disser, eu não queria ter ouvido isso, saiba que é o alimento que Deus colocou no prato para você. Meus filhos, eu sempre ensinei para eles assim, eles podem dizer que não gostam de algum alimento. Mas eu sempre ensinei para eles, uma vez que você orou, você come. Uma vez que está servido na mesa, você se alimenta. Amém? Existe um prato para ser servido para cada um de vocês. E não é você que vai escolher. Amém? Cada um de vocês vai receber um alimento diferente aqui hoje. A palavra é a mesma, a palavra é para todos, mas deixa o Senhor te servir. Amém? No reino de Deus é Ele quem escolhe qual alimento que nós vamos comer. Tenha certeza disso. Você não veio aqui para buscar. Olha para quem está do teu lado e diz assim, você não veio aqui buscar. Olha com autoridade, diz para ele assim, dando a bronca. Você não veio aqui buscar. Você não veio buscar. Aí você vai dizer, pastor, eu vim buscar. Não veio. Você não veio aqui para receber também. Aí você vai falar, pastor, isso é contrário. Parece até uma heresia. Mas diga, você também não veio receber. Diga com autoridade, você não veio receber. Agora, se você é um homem, uma mulher, um jovem de Jesus, se você realmente acredita que a presença do Espírito Santo está aqui, e que isso daqui é um congresso de motivação para líderes e obreiros, você vai dizer para quem está do teu lado, para quem está em cima, para quem está embaixo, para quem está atrás, para quem está na frente, você vai dizer assim, você veio aqui para ser forjado. Você veio aqui para ser forjado. Irmãos, triste notícia, né? Forja é feita no fogo. Salmo 90, verso 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu vou trabalhar duas palavras, ensinar e alcançar. Ensinar, aquele que busca o ensino, está à espera de alcançar algo maior do que simplesmente viver os seus dias. Você crê? Se você busca o ensino, você tem um propósito, você tem uma projeção, você tem um alvo, você tem um objetivo. Você não busca conhecimento para nada. De alguma forma você tem uma ideia. Falaram lá da Bolívia sobre a perseguição das igrejas e tal. Você vai entrar na rede social, você vai pegar os jornais, revistas, você vai buscar conhecimento. Por quê? Porque você é cristão, você quer saber o que está acontecendo. Eu vou estudar, eu vou me especializar em alguma área, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso de pós-graduação, um curso técnico de especialização. Você tem um objetivo. Todos nós temos isso.
de buscar no ensino alcançar algo muito maior para as nossas vidas do que simplesmente viver o seu dia. Muito maior. Às vezes você se especializa numa área e depois de formado você diz, não é isso que eu queria fazer. Tudo bem, mas você teve um objetivo quando você começou. Depois você pode mudar o curso lá na frente, né? Mas um objetivo você tem. Isso faz parte do ensino. E é no ensino que nós criamos condições para realizar os nossos sonhos. Você tem sonho? Você tem sonho? Amém? Gente, eu gosto de ouvir resposta. Isso daqui não é um monólogo. Amém? Então presta atenção numa coisa. Um homem ou uma mulher que não sonham não tem futuro. Se você quer ter futuro, tenha sonhos. Tenha sonhos. Mas eu quero falar sobre sonhos já também. Buscar o ensino nos leva à condição do aprendizado. E a nos aprender ou submeter aquilo que nos foi passado. Ou seja, uma vez que você está buscando o ensino, você tem que se submeter ao conhecimento. Ok? A menos que você saiba mais do que o professor. Tá? Mas fora disso, você está aprendendo, você tem que se submeter. Né? Mesmo que você saiba mais do que o professor, é correto que você ouça e some. Deixa aquilo vir para você. Ok? Então, o nosso sucesso ou o nosso fracasso depende da intensidade da nossa submissão. O seu sucesso ou o seu fracasso depende da intensidade da sua submissão. E isso vai muito de encontro, se nós trouxermos para o reino de Deus, a intensidade também da nossa entrega. Eu vou falar sobre isso já, mas eu vou trazer um pouquinho aqui antes. Quando você decidiu que você ia sair da sua casa para começar a procurar, a frequentar uma igreja, não estou dizendo o dia que você se converteu, o dia que você conheceu Jesus, estou dizendo o dia que você tomou a decisão e falou, agora eu vou para a igreja. Eu vou para Alphaville, lá o culto é quarta e domingo, então quarta e domingo eu vou para a igreja. Lá em Sorocaba é quinta e domingo eu vou para a igreja. Quando você tomou essa decisão de começar a ir para a igreja, aparentemente você está fazendo a sua vontade. Mas se você estiver fazendo a sua vontade, quando você não tiver vontade, você não vai vir. E nisso, cabe para tudo das nossas vidas. Aquilo que você faz segundo a sua vontade, você faz enquanto você tem vontade. Quando você não tem mais, você deixa de fazer. Só que entenda uma coisa, eu usei você tomar a decisão. Mas quando Deus investiu na sua vida, e você atendeu o chamado, que eu estou mudando a história agora, hein? E você atendeu o chamado, e você resolveu se submeter a esse chamado, ouvir a voz de Deus, e dizer, eu vou aos cultos porque isso é bom. Eu vou aos cultos porque lá eu ouço a palavra. Eu vou aos cultos porque lá eu faço parte do corpo de Cristo. Eu vou aos cultos porque lá eu me fortaleço. E mais do que isso, eu vou aos cultos porque muitas vezes a igreja está vazia da presença do Espírito Santo. E eu vou levar porque ela está em mim. Amém? Esse negócio de vou na igreja buscar uma bênção, para mim é furada. Isso daí é papo de não convertido. Eu venho na igreja trazer bênção. Pastor Cláudio anunciou isso aqui. Ele falou assim, fique perto de alguém que tem o fogo. Não é isso, pastor Cláudio? Amém? Só que tem um detalhe, queridos. O apóstolo Paulo, ele diz que nós nos tornamos templo, santuário, habitação do Espírito Santo. Você acredita nisso? Quem acredita diz amém. Quem não acredita, fecha os olhos e pode dormir. Obrigado por ninguém fechar os olhos e baixar a cabeça. Se você é templo, habitação do Espírito Santo, por que o fogo não está queimando? Por que o fogo não está queimando? E às vezes a gente fica perguntando e dizendo assim, pastor, ótima oportunidade para o senhor me responder por que o fogo não está queimando em mim. Mas a gente vai trabalhar isso um pouquinho ainda. Quando nós estamos falando de ensino, de intensidade, de entrega, também preciso avaliar que muitas vezes eu me avalio, ou eu tenho como avaliação a minha própria opinião. Eu não estou bem no que eu estou fazendo. Eu não estou servindo do jeito que eu poderia.
Eu poderia fazer melhor, mas eu não faço. Alguém aqui já teve esse tipo de pensamento? Ou só o louco do pastor? Hã? Compartilha aí as mãos para mim não ficar tão sem graça assim. Obrigado, obrigado. Tem só um detalhe, queridos. Você que se torna um homem ou uma mulher que atende o chamado de Deus, que ouve a voz de Deus, você não pode ser avaliado por você mesmo. Porque o nosso coração é enganoso. E aonde o inimigo tenta nos enfraquecer é dentro do nosso próprio coração. É nos desmotivando. É nos dizendo que nós não somos merecedores. É nos enfraquecendo. Você não pode ser avaliado por você mesmo. O dia que você estiver pensando em desistir de alguma coisa, eu vou te dar um conselho. Você tem um pastor, procura ele. Fala para ele, pastor, eu estou com pensamentos ruins. Estou pensando em desistir. Estou pensando em desistir do meu casamento, estou pensando em desistir do meu namoro, estou pensando em desistir da minha empresa, estou pensando em desistir do meu emprego, estou pensando em desistir da minha faculdade, do meu estudo, do meu curso, eu estou pensando em desistir, estou pensando em desistir da obra. Fala com alguém aqui isso? Alguém tem coragem de levantar a mão? Glória a Deus pela sua vida. Estou pensando em desistir. Aí você procura o seu pastor e diz para ele, pastor, eu estou pensando em desistir. Aí você vai falar assim, pastor, mas isso é violento. Como é que eu vou chegar para o meu pastor e vou falar para ele que eu estou pensando em desistir da obra, se foi ele que me consagrou para a obra? Eu vou dizer para você uma coisa. Presta atenção nisso. Você é um homem ou uma mulher espiritual? Então presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Para os obreiros dessa igreja e de Sorocaba também. Preste atenção nisso. Quando nós, pastores, nós chamamos, nós ungimos, nós abençoamos, nós levantamos vocês para a obra, não é porque nós somos amigos. Não é porque nós temos agrado. Esse é mais inteligente, esse é mais bonito, aquela ali faz melhor. Não é por causa disso. O pastor, um homem de Deus, ele enxerga nos seus obreiros aquilo que Deus está mostrando para ele nos obreiros. Se eu for procurar qualidade para estar aqui, eu tenho que descer. Eu não vou achar qualidades em mim para estar aqui em cima. Quem me colocou aqui foi Deus. Pastor Bruno respondeu à voz de Deus para me ordenar, para me levar para o bispo para ser ordenado. Me levar não, trazer o bispo aqui para me ordenar, foi diferente. Mas eu uso uma palavra dura. Cadê o Jefferson? Jefferson disse que gosta de palavra dura. Eu uso uma palavra dura sobre o obreiro que chega e fala assim, eu vou entregar meu ministério. Eu vou entregar meu ministério. Pastor, eu quero entregar meu ministério. Eu falo, fique tranquilo. Fique tranquilo. Meus diáconos levantam a mão assim. Eu falo, fique tranquilo. Você quer entregar seu ministério, fique à vontade. Só que entenda o negócio, seu ministério não é meu. Seu ministério é o seu. E no mundo espiritual, para mim, na minha cabecinha, eu posso fazer isso, tá bom? Eu posso criar. Na minha cabeça, o RH do mundo espiritual pro obreiro é o inferno. Você vai lá no RH, lá no inferno, e fala para o diabo, eu estou entregando o meu chamado, eu estou entregando o meu ministério, eu vou parar com a obra, então estou à disposição, faz de mim o que você quiser, me manda para onde você quiser. Você está disposto a pagar o preço? Então para de trazer o seu ministério e entregar ele para os pastores, que a gente não aguenta mais, isso não é responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa é investir na vida de vocês. Responsabilidade nossa é cuidar das suas feridas, é pôr no colo, é alimentar. Agora o resto você resolve, que tem coisa que é para você resolver. Tá bom, Jefferson? Amém. Você jamais pode ser avaliado por você mesmo. Tem uma... Quem me ama aqui? Aleluia! Ainda bem que eu falei antes dela sair, né? É uma piada, então se você me ama, depois você ri de qualquer jeito, tendo graça ou não. Diz que alguns professores de uma faculdade de engenharia, engenheiros, por favor, não se incomodem, só uma piada. Alguns professores, né, de uma faculdade de engenharia foram levados no aeroporto e foram convidados para fazer uma viagem de avião. E eles não entenderam aquilo, mas tudo bem. Chegando lá, eles entraram no avião, tinha um avião ali, um protótipo, né? E entraram no avião, tudo, aí chegou uma pessoa responsável pela criação daquele avião e disse, bom, vocês, professores dessa faculdade e tal, eu gostaria de dizer para vocês que esse é o primeiro voo desse avião, ele nunca foi testado, é o primeiro voo, eles ficaram olhando, tudo bem, olhando o avião por dentro.
Só que tem um detalhe, eu queria apresentar para vocês quem foi que construiu o avião. Aí, de repente, entra dentro do avião um grupo de alunos daqueles professores. Quando eles entram, todos os professores saem correndo, desesperados de dentro daquele avião para que ele não decolasse. Só um professor ficou sentado. E ele ria, ele dava risada ali. Aí a pessoa que estava apresentando disse, por que todos saíram correndo? E só você ficou aqui e está rindo. Ele falou, porque eu fui professor deles, esse avião não vai sair do chão. Vocês me amam. Esse avião não vai sair do chão. Você não pode ser avaliado por você mesmo, você tem que ser avaliado pelo seu líder. Olha para quem está do teu lado e diz assim, deixa o teu líder te avaliar. Isso é ensinar. O seu ensino tem que ser avaliado pelo líder. Quando você diz assim, eu não sei aonde Deus diz, eu vou te usar. Quando você diz, pastor, tô cheio de conhecimento, fiz curso disso, daquilo outro, tô cheio de conhecimento. Fica ali um pouquinho, senta ali um pouquinho. Por quê? Porque você está cheio de você. E eu preciso de você cheio de Deus. Eu cheio de mim mesmo, eu não sirvo para vocês. Um pastor cheio dele mesmo, ele não serve para a igreja. O pastor tem que estar cheio de Deus. Pastor é aquele que vem subindo aqui o degrau com a Bíblia e com o sermão na mão e aquele tropeça. Pastor André passou por isso quinta-feira. Vem subindo aqui, a hora que chega aqui, ele tropeça, meio que cai e Deus fala, muda a palavra. Se vira nos 30, eu estou contigo. Por quê? Porque você é avaliado pelo seu Deus. Quem fala é Deus, não é você. Quem faz a obra de Deus é Deus, não é você. Mas para isso você precisa atender o chamado. Para isso você precisa saber fazer escolha. E o Salmo, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Você quer ter sabedoria? Você quer ter sabedoria? Salomão, Deus falou com ele e disse assim, peça-me o que quiser. Meu, Deus é Deus. Se ele falou, peça-me o que quiser, ele ia fazer. Salomão tem uma tradução que ele diz assim, dai-me sabedoria para conduzir o teu povo. Ele devolve para Deus, não é isso? Ele devolve para Deus. Ele disse, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Por isso que ele se tornou o homem mais sábio, naturalmente falando, o homem natural mais sábio da face da terra. Porque Deus deu a sabedoria necessária para ele, mas por ele ser natural, ele acabou não usando toda a sabedoria a favor próprio, em algum momento. Mas vamos lá, ele diz, para que o nosso coração alcance, e alcançar também tem o sentido de colher, de colheita. O alcançar, ele só é possível para aquele que busca, e o colher só é possível para aquele que semeia. Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então nós estamos falando que de alguma forma, não importa o que você faça, você vai colher. Você vai colher. Ah, pastor, eu não sabia. Não tem problema, você vai colher. No mundo natural é assim. Você pode não conhecer a lei da gravidade, mas se você se jogar de alguma altura, você vai cair. Você vai descer, não tem jeito. Sempre você vai colher. Falando de semeadura ainda, Provérbios 22:8 diz que quem semeia a injustiça colhe a maldade, ou que nem falando dito popular, uma tradução numa linguagem mais atual, diz que quem semeia vento colhe tempestade. O castigo da sua arrogância será completo. Só que veja, em Filipenses 3:14 diz, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar ou de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, você tem que ter o discernimento que a sua vida não pode mais ser feita através de escolhas sem sabedoria. Você precisa ter a sabedoria. Nós vivemos exatamente no nosso dia a dia o resultado das nossas escolhas. Se você resolve dormir tarde para acordar cedo, você vai estar cansado no outro dia, não tem jeito. Se você para de tomar água, você vai ter um problema renal. Se você, um monte de situações, nós somos resultado das nossas próprias escolhas. 1 Coríntios 9:24 diz, vocês não sabem que dentre os que competem no estádio, apenas um ganha o prêmio?
corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ou seja, você não está em competição com seus irmãos, mas você está em competição com o mundo. O mundo está tentando te parar e Deus está dizendo para você, corra para alcançar o prêmio. Mas para isso você tem que ter visão. Paulo, ele diz o alvo, meu alvo, eu tenho um alvo, meu objetivo, aonde eu quero chegar. Diga, em Cristo Jesus. Diga, em Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso alvo. Trago boas novas. Adoro essa frase. Trago boas novas. Cristo Jesus não é algo distante, insondável, que você só vai conhecer na glória. Cristo Jesus está aqui hoje. A presença do Senhor Jesus está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Você pode pôr a mão no teu coração e dizer, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Esse é o nosso Deus. Mas lembre-se que a colheita, toda colheita, o resultado de uma colheita, depende da qualidade do grão que você semeia. Nenhum lavrador semeia sementes adulteradas, podres, corrompidas, emboloradas, ao ponto de já terem perdido a sua natureza. Também ele avalia a qualidade da terra. Primeiro se ara a terra, deixa a terra respirar. Depois ele olha ali qual lugar, em que distância, de quanto em quanto tempo ele vai colocar a semente. Ainda, a colheita ela depende dos cuidados durante o seu crescimento. Porque tudo aquilo no reino espiritual que você investir, saiba, é perfeito para Deus. Mas é terrível para o inimigo, então você vai ver as pragas. E você tem que olhar e falar, isso não faz parte da minha vida. Só que quando você está semeando no reino de Deus, você está semeando primeiramente em você mesmo. O primeiro a ser presenteado com uma rosa não é quem recebe, é quem colhe, porque ele cheira primeiro. Ele olha a beleza primeiro. Esse é o primeiro a ser presenteado. Você quando entrega o seu dízimo, quando você faz a obra na igreja, quando você se propõe a fazer um trabalho na igreja, você não está abençoando, você não pode abençoar Deus, igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Isso daqui precisa de ordem, precisa de cuidado, mas o que nós fazemos é para Deus. E você não pode abençoar Deus. Você tem que estar fazendo debaixo de submissão. Você tem que estar fazendo debaixo de alegria. Ele é pai, você que é filho, quer ser filho, trate ele como pai. Eu tenho alegria. Parece que algumas passagens bíblicas fugiram do vocabulário do crente e se tornaram somente frases. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, isso ninguém mais fala. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece e não sai da boca do crente. Estou errado? É só lá em Sorocaba isso? O sonho de Deus é que a igreja, que somos nós, amém? O sonho de Deus que somos nós, cristãos. Sabe o que quer dizer cristão? Pequeno? Cristo. Cristão não entra na Bíblia antes de Atos dos Apóstolos. Tá? Então o pequeno Cristo é aquele que representa a imagem de... Será? Eu quero dizer para você, você não tem o direito de se chamar cristão. Você tem a oportunidade de ser chamado cristão. Quantas pessoas eu conheço que aí do lado de fora, quem conhece, diz naquela igreja eu não vou nunca. Porque o pastor é ruim, a palavra é ruim, os irmãos são ruins. Não, ele é ruim. O testemunho dele para um cristão, eu não quero. Esse cristianismo eu não quero seguir. Ser cristão é ser chamado. Os apóstolos não se intitularam cristãos. Eles foram chamados cristãos. Você representa Cristo na sua casa. Você representa Cristo na sua família, você representa Cristo no seu local de trabalho. Você representa Cristo no trânsito. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Que no trânsito é difícil representar Cristo. A minha cruz está no trânsito. Mas eu estou sendo tratado. Você sabe que toda vez que você está sendo tratado, Deus coloca um anjo junto com você, não é isso? O meu anjo chama Gilma.
Eu no trânsito, quando eu começo a ficar afoito, começo a ficar nervoso, o anjo fala, calma amor, calma, calma, volta. Esse anjo é tremendo. É uma bênção. Entenda que o sonho de Deus é que a igreja seja a maior influência para a formação do pensamento dele no mundo. Pessoas não pensam mais Deus. Deus se tornou um recurso. Deus se tornou uma assistência. Eu tenho um problema jurídico. Vai na OAB. Minha conta de água veio com problema. Vai na Sabesp, na CEA, que é lá em Sorocaba, sai. Se tornou um recurso. Roubaram minha casa, liga o 90. Pegou fogo, liga o 93. Ficou alguém doente, liga o 92. Jesus me acuda, 0800, Deus. Virou um recurso para a gente. Queridos, Deus só existe porque você declara. Se a igreja se calar, Deus para de existir. Em que intensidade você está deixando Deus existir? Enquanto você abre a sua boca, Deus está falando. Quando você fecha, Deus para de falar. Em qual intensidade Deus está falando? Deus está entrando aonde você entra. Em qual intensidade? Quais são as suas sementes? Quais são as suas escolhas? Presta atenção nisso. Se você está vivendo alguma situação na qual você identifica que é consequência do que você semeou, situações difíceis, amém? Situações não melhores. Lembre-se, a semente sempre produzirá o seu próprio fruto. Você vai plantar feijão e colher feijão. Você vai plantar maçã e colher maçã. Você não vai plantar feijão e colher milho, você vai plantar. Você sempre vai colher a partir do fruto da semente que você lançou na terra. Se amor, amor. Se contenda, contenda. A escolha da semente é sua. Mas, volto na pergunta anterior. Se você está vivendo alguma situação na qual você identifica que é consequência do que você semeou antes, alguém aqui identifica que está vivendo alguma coisa referente àquilo que semeou lá atrás? Amém? Vou pedir para você ficar de pé só um segundinho, rapidão. Quando eu falo de pé, me ajuda por causa do meu tempo. Apesar de eu ter um grupo que está orando ainda. Grupo, vocês não podiam parar de orar pelo relógio. E eu estou vendo que ele está andando. Amém. No final, quando nós formos ministrar, e nós formos ungir vocês, traga no teu coração isso também entregando para Deus. Amém, queridos? Amém? Pode sentar, obrigado. O detalhe é que nós pensamos em semear para uma geração futura. Eu penso em semear nos meus filhos. Está ali, meu caçula. Cadê? Lá, meu caçula. Tô tudo assim, saindo. Meu caçula, daquele tamanhinho ali. Eu já pensei em semear na vida dos meus filhos e semeei. Está o outro lá em cima, Filipão. Eu já pensei em semear na vida dos meus filhos e semeei. Só que eu não tenho mais que pensar em geração futura, não porque os meus filhos cresceram. É porque a geração que Deus espera, que Deus use, é a geração presente. É você, meu irmão. É você, minha irmã. A geração que você tem que semear é em quem está sentado do teu lado. Você tem que semear primeiro em você e depois na pessoa que está sentada do teu lado. É nela que você semeia. Amém? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esquentar? Amém? Vou usar aqui uns tópicos de o que esquenta. Já que fala se o frio esfria o calor ou se o calor esquenta, aquece o frio. Um ponto que nós usamos foi a fidelidade. E fidelidade, ela tem por princípio qualidade. Fidelidade é qualidade do que é fiel. Fidelidade é qualidade de lealdade, de retidão, de constância e de perseverança. Isso é que é fidelidade, é ser fiel, ser leal, ser reto, ser constante, perseverar. Será que nos nossos ministérios isso não tem faltado? No Salmo 12, verso 1, a palavra do Senhor é extremamente forte, mas é necessária que nós venhamos a refletir para dentro de nós mesmos na palavra. Palavra doce é muito gostosa, mas palavra que dói é mais gostosa ainda, porque ela corrige. Salmo 12, verso 1 diz, salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Quem aqui pode dizer com 100% de certeza que você é uma pessoa confiável? Quem aqui pode dizer, eu sou 100% confiável?
Que Deus te abençoe, irmão. Se a própria Bíblia, eu acabei de dizer, a própria palavra diz que o coração do homem é enganoso, eu digo que o grande defeito do homem se chama caráter. O caráter do homem, ele pensa que é a estrutura, a base dele, mas dá 5 minutos ele muda o caráter dele. E ele já pensa, tudo que eu vivi estava errado, agora eu vou ver isso. Quantos homens casam, têm filhos, constituem famílias, negócios, estudos e largam por causa da homossexualidade, uma homossexualidade que nunca existiu, entrou no coração. Quantos homens chamam um outro homem para fazer uma sociedade, e estamos juntos, e depois que o dinheiro começa a vir, quer matar o outro, quer destruir o outro por causa de dinheiro. O detalhe da referência da palavra fidelidade é que a base que nós temos como exemplo para a fidelidade está em Deus. Homem nenhum pode dizer, me usa como exemplo de fidelidade. A base, a palavra, a referência, o nome para a palavra fidelidade é Deus. O apóstolo João, ele diz que Deus é amor. E esse amor, ele é justo. E essa justiça vem de fidelidade. Todos esses elementos formam Deus. Deus é fiel? Deus é fiel? Glória a Deus. A fidelidade de Deus nos remete, olha que coisa linda isso. A fidelidade de Deus, ela nos remete às alianças que nunca foram quebradas e às promessas que sempre foram cumpridas. Essa é a fidelidade de Deus. Deus não racha com você. Deus não te julga. Presta atenção aqui, eu vou falar um negócio que parece polêmico, mas eu quero explicar. Deus não te julga pelos seus pecados. Diz assim, oba. Diga, oba. Mas Deus não te julga pelos seus pecados. Seus pecados serão julgados. Mas Deus não te julga pelos seus pecados. Deus te julga pelo seu coração quebrantado. Deus te julga pelos seus acertos. Se Deus fosse nos julgar pelos nossos pecados, estaríamos todos condenados. Por isso que arrependimento gera salvação. Deus te julga a partir daí. Ele não te julga do seu pecado vai ser julgado. Mas não é isso que Deus avalia no cristão. Deus avalia o coração quebrantado. Deus avalia a disposição de recomeçar. Deus avalia o atender o chamado. Deus avalia aquele que diz ao Senhor, Senhor, dai-me sabedoria para fazer a tua obra. É isso que Deus julga. Então, Ele não te julga pelos pecados, mas Ele te julga pelos seus acertos, amém? Senão eu vou ficar aqui voltando na leitura. Já o contrário de fidelidade é a infidelidade. E infidelidade, presta atenção nisso, é a violação da confiança ou dos compromissos assumidos com alguém. É uma deslealdade. É uma traição. Por isso que geralmente nos divórcios, uma das partes sofre demais. Porque ela não desejou aquilo. Ninguém casa para separar. Pelo menos eu acho que é assim. Na minha natureza não tem isso. Ninguém casa para separar. Você casa para ficar unido até o fim da vida. Outro ponto que esquenta é amar a correção. Está disposto a ouvir? Amar a correção é igual a alteração que se faz em algo. Correção é alteração que se faz em algo que se considera estar mal ou incorreto, para que fique certo ou melhor. A palavra do Senhor, ela diz assim, isso não está na passagem aí. A palavra do Senhor diz assim, que Deus criou todas as coisas, e foi um processo. E nesse processo de dia após dia, a palavra de Deus no final era que viu Deus que tudo era bom. Mas logo depois da criação do homem, num detalhezinho ali na frente, a palavra do Senhor diz que viu Deus que não era bom. Tudo ele disse é bom, é bom, é bom, mas em algum momento ele diz, não é bom. Aí ele vai e gera mulher. Não é bom que o homem viva só. Queridos, crente não foi chamado para dentro da caverna. Crente foi chamado para invadir as portas do inferno. Amém? Ninguém vai sozinho. Jesus, quando mandou os discípulos, ele mandou de 2 em 2. A palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 unidos em meu nome, ali estarei. Então é para a gente estar unido, gente. Amém? É para você estar unido, é para você estar ligado, para você estar junto. Eu fico olhando quando a gente está pregando, os casais estão sempre juntos, os parentes estão sempre juntos. Mas é para você estar ligado além da sua família. Por isso que nós nos tornamos corpo de Cristo. Como é que está meu tempo aí, que eu já me perdi?
Meu povo parou de orar? Amar a correção, eu disse que é a alteração de um sentido, de algo que existia, que pode ficar melhor. Se você pegar pela palavra, em Efésios 2, 1 e 2, lá nós vamos entender que antes nós éramos pagãos. Mas a palavra, a partir de Efésios, ela diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem não ama a correção ainda está debaixo desse domínio. Quem não consegue amar a correção ainda está debaixo desse domínio. Eu vou fugir em 1 minuto. Deus, me ajuda. Pessoal que está orando aí, eu estou falando sério, ora mesmo, tem aí para Deus. Eu me lembro que na Nova Vida, foi quando me foi dado o dom de profecia. E Deus um dia me deu uma palavra. Eu estava orando por uma pessoa, rapidamente, eu estava orando por um casal. E eles precisavam de um carro para poder fazer a obra, tudo. Era um casal muito simples. E na minha casa, estávamos orando, eu e minha esposa com eles. E Deus falou, eu vou dar um carro para ele. Eu terminei de orar e falei, Deus vai te dar um carro. A esposa dele olhou para ele e falou, que maravilha, amor, a gente vai poder comprar o nosso carro. Eu falei, não, vocês não entenderam. Deus vai te dar o carro. Amém? Puxa, pensa um casal que saiu de casa feliz. Que felicidade. Passou pouquíssimo tempo, um irmão da igreja chegou para ele e disse assim, ó, Deus tocou no meu coração, esse carro é teu. Entregou a chave. Aqui em Alphaville, tá bom? Nova Vida de Alphaville, tá? Entregou a chave do carro para ele. E começaram a ir para tudo que era lugar com esse carro, e faz a obra para cá, para lá, para cá, para lá. Um belo dia num acampamento, nós num acampamento nosso, Deus me deu uma palavra, e Deus diz assim para mim, fala para essa mesma pessoa, que ele se desviou do meu caminho. Ele esqueceu o primeiro amor. E aquilo que eu trouxe de bênção na vida dele, eu vou tirar. E mais do que isso ainda, eu vou pôr contenda dentro do casamento dele. Eu falei, eu não acredito, eu não posso levar essa palavra. Esse casal é tão unido, tão forte, tão juntinho. Só não é tão juntinho que nem Cláudio e Jane. Esses dois são bem grudadinhos, né? Parece velcro, né? Aleluia! É bom a gente ter referência assim, gente, viu? É bom, a gente tem que ter referência assim. Só não pega os defeitos. Mas o resto pode pegar. Enfim, aí eu falei, Deus, eu não vou dar essa palavra não. Deus falou, vai lá e dá. Eu falei, tá bom. Coisa que eu nunca tive foi medo, fui lá. Chamei ele e falei, Deus trouxe essa palavra para você. E ele disse assim para mim, não, eu não aceito. Aí eu falei, mas a que eu te dei lá atrás, que era boa, você aceitou, né? Não, verdade, falei mesmo. Debaixo de uma árvore a gente estava. Aí ele falou, não, eu não aceito. Aí ele chamou a esposa, falou, esposa, vem cá. Quase que eu falo o nome. Esposa, vem cá. Aí quando a esposa chegou, ele falou, olha aqui o que o Michel está falando. Aí quando ele falou para ela, ela disse assim, você quer esconder o quê de quem? Tempos depois eles perderam o carro, ele perdeu o emprego, passou por um momento de enfermidade muito grande. Entenda uma coisa, quando você não aceita a correção, você continua debaixo do domínio do príncipe deste mundo. Olha a responsabilidade do cristão. Dizer cristão é fácil, ser cristão é muito difícil, é muita responsabilidade. Mas isso só depende de você. Olha para quem está do teu lado e diz, você quer ser cristão, só depende de você. Jesus, ele fez a parte dele em morrer por nós, mas isso não nos garante a salvação. Se fosse assim, todos seriam salvos. Seria fácil. A morte de Jesus foi o preço que ele pagou por nós. Mas nós temos a nossa responsabilidade, nós temos o nosso preço. Você precisa fazer a sua parte, aceitando os seus erros e buscando os seus acertos. Todas as empresas hoje, todas as empresas que vendem algum produto, que tem algum produto oferecendo, eles têm um númerozinho de telefone lá, 0800, e na frente vem 3 letrinhas, SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Serviço de atendimento ao cliente não é para dizer que o produto é bom, você não precisa ligar e falar, seu produto é ótimo, isso eles não querem ouvir. Eles se sacrificam para isso, eles investem nisso. Eles querem saber o que não está te agradando, para eles melhorarem e você não deixar de ser cliente. O cristão, ele também tem um saque. E o seu saque é joelho no chão, vai orar, vai dizer para Deus, transforma o meu coração, Senhor, muda em mim aquilo que não te agrada, tira de mim toda a carnalidade, tira de mim todo o cansaço, toda a vontade de desistir, tira todo o esfriamento, senão vai encher de mosca. Que nem disse o pastor Cláudio, adorei isso daí, cara.
Tem uns crentes, então, que dá pra gente até passar mel neles, né? Você tem que amar a correção, queridos. Sem correção nós não mudamos. 1 Pedro 2,9, olha só que coisa tremenda. Quando você deixa de ser chamado, quando você deixa de estar debaixo dessa carga, de ser moldado, tratado pelo príncipe deste mundo, você muda a sua característica. Agora a palavra do Senhor, ela diz, vocês porém são geração santa, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso são vocês. Isso não é o pastor que está falando, eu não estou lendo uma passagem bíblica. Deus colocou isso no meu coração para dizer, isso são vocês. Não, isso são vocês. Eu vou ler de novo, vocês não entenderam. Leiam comigo, no 3, a gente vai ler junto. 1, 2, 3. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso são vocês. Você não foi chamado para ficar sentado. Que nem diz o pastor Luiz Hermínio, crente que fica sentado, ele tem um demônio segurando ele, é o Exu cadeira. Você senta, o demônio te abraça, não deixa você fazer a obra. Você foi chamado para anunciar a obra de Deus. E você não anuncia a obra de Deus através da sua boca. Vem cá, Rafael. As pessoas vão chegar em você, vem aqui. As pessoas vão chegar perto de você e elas vão se alegrar, elas vão passar por você e elas... Vai chamar atenção. Vai chamar atenção. E mais do que isso, aquele que tem a presença de Deus, ele vai sentir, ele vai pôr a mão, ele vai dizer, o Senhor teu Deus. Esses são vocês, esses somos nós. Obrigado, Rafael. Esses somos nós, você vai sentir. Quantas pessoas, tirando os seus familiares, mas até eles, quantas pessoas estão sentando do teu lado, com pensamentos de dor, de suicídio, de desistir, frios, gelados, e eles não sentem o fogo em você. Está faltando fogo, porque você precisa estabelecer que você é sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso é um presente. Quem nos dá o direito de sermos chamados assim? É Deus. É Deus. Outro ponto que esquenta, visão e propósitos. Uma visão, ela é formada por princípios e estratégias. O detalhe é que os princípios, eles não mudam. Os princípios têm que ser sempre os mesmos. As estratégias mudam. Muitas vezes você está construindo uma estrada, e você fala, vai dar para passar por dentro dessa montanha, aí você chega lá, é uma estrutura onde é muito dura a rocha, você vai ter que desviar aquilo ali. Então você vai mudar a estratégia. Você está fazendo alguma coisa, você em algum momento vê que dá para melhorar, ou que vai dar muito trabalho, você muda a estratégia. Mas a visão não. O princípio não, quer dizer, o princípio é imutável. Só que entenda que tanto o princípio quanto a estratégia não são suas, são de Deus. Você tem que se deixar ser tocado por Deus e saber que existe tempo para todas as coisas, inclusive na sua vida. Cuida um pouco de você. Eu estou falando de cuidado, não estou falando de cuidar da vida não. Da vida, pelo amor de Deus, não cuide dos outros mesmo. Mas estou falando de cuidar um pouco de você. A primeira pessoa que você tem que cuidar, meu irmão e minha irmã, é de você. Nós estamos falando aqui para líderes e obreiros. A primeira pessoa que você tem que cuidar é de você. João 17. Jesus faz 3 orações nessa passagem. 3 orações Jesus faz. A primeira oração que ele faz é por ele. Ele ora por ele primeiro. Ele fala direto com Deus. Ele agradece e diz, meu tempo é cumprido. Fiz a minha parte, voltarei para ti, me recebe. Tenha comigo, tenha certeza de que eu fiz o meu melhor. Depois ele ora pelos discípulos. Senhor, eles vão ficar, mas eles não são meus. Foi o Senhor que me deu. Como eu vou subir? Eles voltam a ser seus. Toma de volta, Deus. Cuida deles. Cuida deles, Pai. Aí ele faz a terceira oração. Terceira oração que Jesus fez, meu irmão e minha irmã. Se você nunca leu isso, leia, caia de joelho e chore. Ele orou por nós. Ele orou por aqueles que ainda viriam. Ele orou por aqueles dizendo assim, Senhor, aqueles que virão a partir dos discípulos, Pai.
que eles creiam que eles e eu sou um, assim como eu e o Senhor são um, e nós estamos dividindo, nós estamos separando a igreja, nós estamos tendo antipatia pelos irmãos, enquanto que nós temos que ter unidade que nem velcro. Pastor Cláudio, eu quero ser velcro com você. Eu quero ser velcro com você, irmão, não lembro o seu nome. Eu não vou ficar falando o nome que eu vou usar muito tempo, eu quero ser velcro com você. Se você precisar de mim, me procura. Eu quero servir a sua vida. A gente está precisando de unidade. A gente está precisando ser servo. O conceito de nação do mundo mudou. O conceito de riqueza mudou, o conceito de prosperidade mudou, mas a palavra do Senhor, ela não muda. Os propósitos de Deus não mudam. O dia que Deus te chamou, Ele estabeleceu um propósito para a sua vida. Por que você não está sendo o propósito que Deus estabeleceu para você? Quantas pessoas estão com o ministério enterrado nessas cadeiras hoje? Quantas pessoas estão fazendo menos do que poderiam fazer? Enxergando, isso eu vou falar depois, mas deixando de fazer aquilo que poderia fazer. Quantas pessoas estão fazendo ao contrário a obra por fazer? Eu quero ser pastor. Gente, pastor é só título e responsabilidade. Mas nós somos iguais a vocês, não existe diferença entre nós. Homem e mulher, não existe diferença para Deus. Pastor e ovelha, não existe diferença para Deus, existe responsabilidade. Homem, você é sacerdote. E você é a mulher sábia. E pensa, né? Esse provérbio, às vezes, eu tenho vontade de tirar da minha Bíblia, né? Porque o homem, quando vai falar com a mulher e vai dar uma bronca nela, o que ele usa? Provérbios 14. Se você fosse sábia, que nem está escrito na Bíblia, isso não estava acontecendo. O provérbio 14 virou uma cobrança do marido para a mulher. Mas provérbio 31, ele não lembra de falar, né? A mulher virtuosa. A mulher que administra bem sua casa. E deixa eu voltar para onde eu estava, senão o tempo vai. Essa visão de princípios, ela tem que ser sonhada. E ela tem que ser realizável. Você tem que ter sonhos, visão de coisas realizáveis. Agora há pouco eu conversava com o irmão, ele que me dê licença, eu não vou falar mais. Agora há pouco eu conversava com o irmão e ele falou, pastor, a igreja crescendo, já pode abrir outra lá em Sorocaba? Eu falei, não, ainda não. É muito cedo. A igreja tem que fortalecer, tem que crescer, tem que criar forma. Né? Tem que ter unidade. Aí depois Deus diz a hora de crescer. Amém? Por quê? Porque você tem que sonhar coisas que você pode realizar. Jesus, ele fala, qual o homem que começa uma construção e não tem dinheiro para continuar, depois ele vai ser chamado de tolo. Todo mundo vai ver a construção pela metade. Só que entenda uma coisa, o conceito, o crente que vive a vontade de Deus, ele não serve a voz da amargura. Nada para ele é arrependimento. Nada para ele é dor. Quando nós dizemos dar graças em todas as coisas, é muito difícil. É muito difícil dar graças em todas as coisas. Mas o crente que vive a voz de Deus, ele não se arrepende de nada. A voz da amargura não está no coração dele. Em tudo ele dá graças. Em tudo ele diz, eu fiz e foi a vontade do Senhor. E meu Senhor, se eu errei em algum momento a tua vontade, me ajuda a corrigir e começar de novo. Você sabe quando que um homem e uma mulher se tornam um fracasso? Sabe quando você se torna um perdedor? Alguém sabe? Quando você desiste. Porque perder hoje não faz de você um perdedor. Se você perde hoje, se levanta e diz, amanhã eu vou fazer melhor, isso te faz um vitorioso. É isso que te faz um vitorioso. É você ser um homem e uma mulher de Deus e dizer, a minha casa será aos pés do Senhor. O meu trabalho será aos pés do Senhor. A minha vida na igreja será aos pés do Senhor. Tudo que eu tenho e que eu sou, que seja para agradar o Senhor. E aí você realmente será transformado a partir da renovação da sua mente, que nem o pastor Cláudio tanto gosta desse verso. Se você exerce a sua profissão, o seu talento, o seu chamado, para você mesmo, isso é só talento. Mas quando você faz a gente pular, dançar, gritar, que nem esse pessoal do louvor toca aqui, que nem muitas palavras são trazidas aqui, que nem a recepção estende a mão com alegria. Quantas pessoas aqui ficaram nessa igreja por causa da recepção? Muitas, muitas. Amém? Aí não é mais talento, agora é sacerdócio, agora é dom, agora é Deus que está te usando. Amém? Eu vou dar uma acelerada aqui, que senão eu vou me perder. Vamos lá. Outro ponto, rapidamente, aprender a me perdoar por os meus erros. Você sabe se perdoar?
Você sabe se perdoar? É muito difícil, às vezes a gente fica se segurando. Mas não se julgue impuro ou incapaz de receber o perdão de Deus. Não se julgue. Não permita que isso, é mais uma coisa, vem no nosso coração enganoso. Não permita que isso tire de você aquilo que Deus diz o contrário. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não é isso? Não é isso que está escrito? Legal. Se você pegar o confessar, confessar significa assumir. Confessar significa assumir. Não é para agradar, não estou falando de coisa humana, de homem com homem, estou falando de homem com Deus. Sonda-me, Senhor, o meu coração. É do homem com Deus. Então, confessar é o princípio da cura. Porque é o arrependimento. Eu confesso, eu errei, eu fiz. Eu confesso. Aí vem a parte do perdão e da purificação. Se você pegar o perdão, você tem que entender que ele vem totalmente de Deus. Jeremias 31, 34, na parte B do verso, diz assim, porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. A palavra do Senhor está dizendo, eu perdoarei a maldade de vocês e não mais me lembrarei dos pecados. Miqueias ainda 7, 18, 19, ele dá o entendimento da purificação quando ele diz, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irados para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados na profundeza do mar, num abismo de esquecimento. Esse é o teu Deus. Pecou, irmão? Diga amém. Pecou? Entrega. Não retém, entrega. Entrega. Diga assim, entrega. Diga de novo, entrega. Agora diz assim, eu entrego. Hoje, aqui, os meus pecados, os meus erros, as minhas fraquezas, os meus desânimos, as minhas murmurações, os meus lamentos, porque maior é o meu Deus. É o meu Deus. Maior é o meu Deus. Entenda. Você não reconhecer o poder de Deus para te perdoar é viver que nem Judas. Judas, ele morreu, tá certo, tá escrito. Você vai falar, estava escrito, tinha que morrer, tá bom. Judas, ele morreu porque ele não se arrependeu. Judas, ele morreu porque ele correu para os pés dos sacerdotes. Porque se ele tivesse corrido para os pés da cruz aonde estava Jesus, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso estaria sobre Judas também, mas ele correu. Ele não veio para os pés da cruz. Traz os seus pecados para os pés da cruz. Diga para Deus, eu preciso ser perdoado hoje, o inimigo não tem autoridade sobre a minha vida. Mas o que esfria? Fugimos das nossas responsabilidades e dos nossos erros falando mal da igreja. Alguém aqui já falou mal da igreja? Hã? Eu já falei. Eu já falei contra esse homem. Eu já falei. Eu não sou hipócrita. Eu já falei. Pensa que é fácil para mim? Eu já falei. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? É que todos falam, mas escondidinho. Todos têm alguma coisa para falar, mas escondidinho. Por isso que o homem do mundo fala assim, quer falar de mim? Vem aqui, ó. Vem cá falar comigo. Porque a gente tem medo de conflito. Mas falar mal, a gente tem um impulso, parece que é turbo, né? Para falar mal é turbinado. Para de falar pelos cantos. Teu pastor não é teu inimigo. Eu aprendi com esse homem aqui também, uma lição de vida fantástica. E já falei para a minha igreja, em Sorocaba. Pastor Bruno, eu pegava os problemas aqui de administração da igreja, que estavam junto comigo, né, debaixo da minha liderança. Eu falava, pastor, tal pessoa assim, pastor, tal pessoa assim, pastor, tal pessoa assim. E muitas vezes eu estava me incomodando com a pessoa. Não é normal isso? Hã? Só comigo que fala a verdade? Eu também erro, né, gente? E ele falava assim, pastor, o Michel na época, né? Michel, conserta o problema. Michel, conserta o problema. Olha um cara que eu não conseguia ter relacionamento com ele. Levanta aí, faz favor. Sabe um imã quando quebra? Hã? Gruda de novo? Era eu e Celso.
Pensa 2 caras brutos na carne, que já não se gostava, né? Sabe aquele negócio do santo que não bate? A gente só não chegou ao ponto de se bater. É meu amigo. É meu irmão em Cristo Jesus. Amo a vida dele, a família dele. Hoje é aniversário do Vinícius Gimenez. Aplaudam ao Senhor. Estou acabando, pastor, estou acabando. Infelizmente, a igreja hoje, quando nós fugimos da nossa responsabilidade, infelizmente a referência da igreja hoje, ela não é referência positiva. Em referência, nós não olhamos o irmão que faz como referência, nós olhamos o irmão que não faz. Nós olhamos o irmão fazendo e tipo assim, desculpa a expressão forte, né? Trouxa. O irmão lá varrendo, arrumando cadeira e a gente, tchau, tchau, tô indo embora, tenho visita em casa, tá? Aí você encontra o irmão depois lá no McDonald's, mas, né? Tenho compromisso, tal, tal. Tchau, gente, tô indo embora, tá? Que silêncio é esse? Parece que eu estou pregando para obreiro. Infelizmente, a referência da igreja não é mais positiva. É quando nós fugimos das nossas responsabilidades. Quando a igreja se torna alvo. Sabe como é que chama isso, queridos? Ingratidão, abandono, falsidade, falta de honra. Falta de honra. Cuidado quando você fala mal da igreja. Olha um elemento aí que esfria. Cuidado quando você fala mal da igreja. Sabe por quê? A igreja tem um noivo. E nenhum noivo gosta que fale mal da sua noiva. Sabia disso? Sabia ou não? Eu estava lá em Belo Horizonte, com o pessoal vivendo um momento louco. Se vocês puderem, vão para lá, né, Wanda? Cibele, Dermival, Daniel. Nossa, que negócio louco que a gente viveu lá. Fazia tempo que eu não via Deus daquele jeito. E o pastor André chegou lá com a gente, um homem enviado por Deus mesmo, negócio louco assim, né? Sentou na minha frente ali, eu falando para Deus, manda um pastor, Deus, manda alguém para me ajudar, por favor, pai. Tá difícil, 1 ano, ripando aqui. Esse homem senta na minha frente, 2h30 de conversa, ele fala, tá bom, agora eu vou ficar. Falei, mas 2h30 eu nem te conhecia ainda. Não, mas eu vou ficar. Então, amém. Fala a Deus. Isso foi na quinta. No domingo ele já levou o filho, a esposa junto, e na outra quinta ele já estava pregando, já pregou quinta, já pregou domingo, vai pregar quinta de novo, e aí é com ele agora. E aí o pessoal, Dudu, né? Eu fico pedindo sempre para me mandar os áudios das minhas gravações, tudo das gravações lá, me mandou. Pastor André, pregando. E o pastor André assumindo ali pela primeira vez o púlpito, falando com a igreja. Pessoal, não se assustem, pastor Michel não está aqui. Né? Dá licença, pastor, tá? Pastor Michel não está aqui, mas não fiquem preocupados, não. Eu não vim tirar o lugar de ninguém. Eu vim somar. E aí esse homem trouxe uma palavra que eu acho que eu nunca ouvi de púlpito. Eu honro a sua vida, tá? Amém? E ele trouxe uma palavra dizendo assim, o anjo dessa igreja é o pastor Michel. A igreja pode ter 30 pastores, mas o anjo é um só. Lá em Apocalipse, a palavra do Senhor está escrita, ao anjo da igreja. Todos os outros são auxiliares. Todos os outros são apoiadores. Todos os outros estão ali para ajudar. E engrandeceu muito o meu coração quando você falou isso, pastor. Apesar que eu estava só ouvindo lá. Mas engrandeceu muito o meu coração, porque é uma pessoa que eu mal conheço, mas que tem a palavra de Deus no coração. O anjo da igreja de Sorocaba é o pastor Michel, mas o anjo da igreja de Alphaville é o pastor Bruno. Ninguém é maior do que ele aqui. Quando Deus quiser falar que o pastor Bruno está errado, ele vai usar um profeta, ele não vai usar rebelião. Rebelião é de Satanás. Se um profeta não se levantar para falar que ele está errado, que se calem as bocas. E se ele errar, quem vai falar com ele é Deus. Amém? Cuidado quando você fala mal da igreja. Ela tem um noivo. Você sabe quem é o noivo? Você pode dizer o nome dele? Cuidado quando você fala mal da igreja. Quando você fala mal daquele que está sendo tratado pelo noivo. Memórias dolorosas, frustrações não resolvidas, feridas não cicatrizadas, perdas não absorvidas. Nós vivemos muitas coisas, irmãos. Pastor, o que ele tem mais, não tem tanto assim, de verdade, né? Falta. Mas o que ele tem mais é tempo para poder ouvir vocês.
Se você falar, pastor, eu preciso, hoje mesmo eu orientei uma pessoa e procurar o pastor Bruno. Você precisa falar com o pastor Bruno. Tem que falar com ele. E nós estamos aqui. Se a gente não tem tempo, a gente vai fazer virar o tempo. Quantas vezes em Congonhas eu saí de lá 3 horas da manhã, porque o pastor Bruno estava fazendo gabinete. A gente ia daqui para lá, eu era diácono, mesmo não sendo diácono, eu acompanhava ele, eu ficava esperando. Ele entrava na empresa de manhã, no dia seguinte de manhã ele estava na empresa de novo e ia vivendo assim. Então a gente tem tempo. Agora você precisa procurar, você precisa falar, eu preciso ser ouvido. Existem frustrações não resolvidas, feridas não cicatrizadas, perdas não absorvidas, memórias dolorosas, eu preciso. Se você for ao pé da palavra, Filipenses 4, 6 e 7, pastor Cláudio também gosta dessa passagem, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Não deixe nada ficar alimentando, fomentando o seu coração. Entregue, retire. Existe algo que te incomoda hoje? Amém? Existe algo? Tem coragem de levantar a mãozinha? Existe algo que te incomoda hoje? Amém? Põe a mão no seu coração assim, ó. Põe a mão no seu coração, por favor. E diga você aqui para dentro assim, diga, isso hoje vai acabar. Creia nisso, isso hoje vai acabar. Pode não acabar já, agora, hoje, mas hoje começa a acabar. Amém? Glória a Deus. Eu estou encerrando mesmo. E vem uma pergunta, aonde eu perdi minha unção ministerial? Aonde eu perdi minha unção ministerial? Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem dom de profecia? Levanta a mão. Quem tem dom de profecia? Amém. 3 levantaram a mão. Aonde estão os profetas? Aonde estão os profetas? Que nem diz Fernandinho, aonde está a geração de Samuel? Pastor não pode assumir os 3 ministérios da igreja, está errado. Pastor, o fato dele ser mestre, dele ser pastor e dele ser profeta, ele pode ser os 3, mas esses ministérios precisam estar ali também. Esses ministérios precisam estar aí. Quando Deus quer falar, acabei de dizer, quando Deus quer falar com um pastor, ele usa um profeta. E nós ouvimos, nós entendemos que é Deus falando. Se é o profeta, nós entendemos. De tanta profetada que a igreja levou por causa de líderes sem postura, nós desacreditamos no dom de profecias. Mas ele está aí. Ele está aí. Pedro, no dia de Pentecostes, ele fala, se cumpre o que o profeta Joel disse. Nossos filhos e filhas profetizarão, nossos jovens terão visões, nossos velhos sonharão. Isso está aí, não deixa isso morrer, por favor. Por favor, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e repete comigo assim, meu Deus, desperta em mim os dons, derrama sobre mim a tua unção, faz em mim, diga um novo homem, uma nova mulher. Eu não quero ser mas a mesma pessoa. Eu quero ter liberdade para te adorar. Eu quero ter liberdade para profetizar. Eu quero ter liberdade para impor as mãos e ser usado por ti. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Onde eu perdi a minha unção? Eu perguntei quem tem o dom de profecia. 3 pessoas levantaram a mão. Quem aqui já teve algum dom e não tem mais? Levanta a mão. Quem aqui já foi abençoado com um dom e não tem mais? Levanta a mão. Você nunca teve um dom e deixou de ter em algum momento? Dons estão enterrados por acusações. Só quero dizer uma coisa para vocês, a palavra do Senhor diz assim, que os dons do Senhor são irrevogáveis. O demônio, por acusação, ele tenta te impedir de tomar de volta nas tuas mãos os dons que Deus te deu. São irrevogáveis, isso ninguém tira de você. Esses dons são teus. 10 sinais eu coloquei aqui de possibilidades quando eu perco a minha unção ministerial. Primeiro, eu não tenho prazer para evangelizar sozinhos. Só consigo evangelizar com a igreja. Sozinho eu não vou. Sozinho eu não vou. Não se envolve com pessoas que não são do seu grupo. Vocês já ouviram aquele negócio que chama panela? Sabe o que é panela? Em outros países tem, mas a gente não se envolve com pessoas que não são do nosso grupo, a gente vai fechando.
Vocês sabem que o movimento que eu menos gosto dentro da igreja é de grupo. Eu não gosto de grupo, de verdade. Eu acho o trabalho de célula nas igrejas fantástico, mas ele é extremamente perigoso. Ele é extremamente perigoso, a forma que é feita. Porque ele cria desunidade. Quantas pessoas, líderes de célula, racham com seu pastor e vão embora e levam a célula junto? Cria desunidade. Louvor sempre foi a referência, a gente sempre usa, né? Não seja panela, tal. A gente não está sempre assim, Celso? Verdade seja dita. É ou não é? Tá? Por quê? Daqui a pouco você começa a adorar pessoas. Daqui a pouco você perdeu a referência de Deus, você perdeu a referência de corpo de Cristo. Você perdeu a referência da unidade. É só o seu grupo. Terceiro ponto, não tem visão de ser usado grandiosamente. Olha para a tua mãozinha assim, olha para a tua mão direita, mãozinha, mãozona, olha para a tua mão direita, olha para a tua mão direita. Você está olhando para ela? Há poder. Há poder. O Espírito Santo quer usar a tua mão. Você acredita que o Espírito Santo quer usar a tua mão? Então fala para ele, usa, eis-me aqui, usa a minha mão, usa o meu corpo, usa a minha mente, usa o meu coração, usa tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Deixa Deus te usar. Não tem revolta contra o sistema do diabo. Ah, não, isso é normal. Ah, isso é normal. Ah, isso é normal. Gente, olha, esse negócio de isso é normal é o que faz a gente ser normal e deixar de ser espiritual. Tem medo de desafios. Tem medo de desafios. Irmão, irmã, ó, Deus falou comigo. Irmão, ó, eu queria te convidar para você ajudar a gente na recepção. Não, não é agora, não é a hora. Irmão, mas tem 6 anos que você está dentro da igreja. É a recepção. Não, mas Deus ainda não falou comigo. Não se submete à maior autoridade, escolhe um líder e segue o homem. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Não se submete à autoridade, eu escolho meu líder. Uma vez eu ouvi essa frase e ela me doeu profundamente. Mas eu entendo, tá bom? Estando numa igreja, tinha 2 ou 3 pastores, o pastor pregando, um pastor pregando, não o titular. Aí a pessoa disse assim, eu vou lá para fora. Por quê? Porque eu não gosto do jeito que ele prega. Falou, pô, mas ele é pastor, mas não é o meu pastor. Que vergonha. Que vergonha. Aqui sobem diáconos. Eduardo já foi ordenado ao diaconato, Eduardo? Não, né? Não foi consagrado ao diaconato ainda, né? E não diáconos. E pregam da mesma forma que um pastor. A palavra, não é o homem. É a palavra. Caminhei com o pastor Bruno, tem 1 ano só que a gente está separado, 15 anos, eu acho que é isso que a gente está junto, mais ou menos isso. Segundo a pastora Mônica já é 20, mas eu acho que é 15. E nem tudo eu me entendi com ele. Mas uma vez que eu decidi caminhar com ele, eu me submeto. Não quer dizer que eu não posso falar, que ninguém de vocês podem falar. Quantas pessoas entram no meu gabinete para falar alguma coisa? Não é isso, Sorocaba? Amém? Mas uma vez que eu me submeti, eu escolhi ele. Simpatia ou não, eu escolhi um líder, o anjo da igreja. Quinto ponto, no 6º ponto, não se sub... Não, perdão, gente. 7º ponto, o orgulho. É um sinal de que você perdeu o seu chamado. Quando você tem o orgulho. O bispo McAllister, Roberto McAllister, ele tem um livreto que fala sobre o orgulho. Ele é profundo. Profundo. Eu tive a oportunidade de ler ele recentemente. Seus projetos pessoais são maiores que os do reino de Deus. Tem gente que fala, eu não venho mais na igreja porque eu vou estudar. Tá bom, mas você vai estudar de segunda a sexta. Domingo esteja na igreja. Não, mas segunda eu tenho prova. Segundo meu filho, prestou um monte de vestibular. Um dia antes da prova, o que você faz? Descansa. Descansa. Vai deixar para estudar no domingo, é verdade? Não, é que sábado eu fui passear, fui jogar bola. Sábado tinha rapaziada, tinha um churrasco, aí não dava. Professores de cursinho ensinam. Um dia antes você descansa calmamente, deixa ela ficar tranquila. 9,
considera-se uma perca para a igreja caso se afaste. Gente, ninguém é insubstituível. Eu fiquei 2 cultos fora da igreja, o pastor André nem tinha chegado direito. Está aqui o exemplo maior. Ó. Ele assumiu a igreja aceitou. Hoje meu ministério de louvor está faltando gente, eu tenho 2 ou 3 ali. E continua sendo uma bênção. Quem saiu faz falta? Faz, mas não é insubstituível. Sabe por quê? Porque o único que não é insubstituível na igreja é o Espírito Santo. O homem é substituível. Nós não estamos maior do que o Espírito Santo. E por último, onde você perde a assunção ministerial? Quando você acha que você tem que ser reconhecido. Quando você busca o reconhecimento. Aí você perdeu a assunção ministerial. Aí você é só mais um. Quando eu entendi que eu ia fazer a obra de Deus, não estou falando de ser pastor, quando eu entendi que eu ia fazer a obra de Deus, eu disse para Deus, eu não quero ser mais um. Quando eu entendi que eu ia ser pastor, eu falei para Deus, eu não quero ser mais um. Me usa conforme a tua vontade. Porque se eu quiser ser eu mesmo, eu vou ser só mais um. Mas se o Senhor me usar, eu vou ser especial. Eu vou ser usado pelo Senhor. Amém? Tudo isso, queridos, nos remete à desobediência. Saul, ele perdeu a assunção quando ele resolveu desobedecer. Quando ele resolveu deixar de ouvir o profeta. Quando ele resolveu deixar de ouvir aquele que ligava ele a Deus. Não deixe de ouvir aquele que te liga a Deus. Amém? Entenda. Presta atenção nisso. Vamos ficar de pé um pouquinho que eu quero encerrar. Se você puder dar a mão para quem está do teu lado, é porque o que eu vou falar é para você e para quem está do teu lado. Porque você vai declarar para você e você vai declarar para quem está do teu lado. Fica assim, não precisa juntar não. Não precisa juntar não. Pode ficar quietinho assim, tá? Nas fileiras. Presta atenção nisso. Você não faz a obra de Deus. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer, você vai falar, pastor, você vai ter que me explicar. Não, eu explico depois. Olha para quem está do teu lado e diz, você não faz a obra de Deus. Você não faz a obra de Deus. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Foi difícil falar, não foi? Difícil falar para o pastor líder da igreja isso, né? Hã? Passou apertado, né, irmã? Então fala para ele agora, olhando para ele. Você não faz a obra de Deus. Como é que você chama, irmã? Mônica, me perdoa, tá? É no amor, tá bom? Só que diga agora para ele, você, Mônica, e para todos vocês, digam uns para os outros. Você é a obra de Deus sendo feita nessa terra. Você não pode fazer a obra de Deus porque você é a obra de Deus. Quando você achar que você é a obra de Deus, você está fazendo a sua obra. Mas quando você entender que você é a obra, gente, olha que palavra de autoridade, me arrepia, glória a Deus. Essa é palavra de autoridade, você é a obra de Deus, você é a obra de Deus. Sabe por que essas igrejas existem? Porque você é a obra de Deus. Você veio aqui para ser forjado, você é a obra de Deus. Se você se preocupar em fazer a obra de Deus, você vai fazer do seu modo. Mas se você se deixar ser usado por Deus, o reino de Deus vai se estabelecer nessa terra. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para estabelecer o reino de Deus nas nossas vidas e nessa terra a partir de nós mesmos. Você acredita nisso? Glória a Deus, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Abençoa, Pai, os irmãos aqui, Senhor. Aquele que está à direita, à esquerda, Senhor, na frente, atrás. Aqueles, Pai, que estão realmente com seu coração quebrantado, que entendem, Senhor, que nós precisamos identificar aquilo que nos esfria, Pai. E não permitir, Senhor, que o nosso fogo seja tirado, não, Espírito Santo. Acende a chama no coração do teu povo. Deixa-os, Pai, falar em línguas. Deixa o Senhor profetizar. Deixa, Pai, que os seus dons sejam derramados e que eles aceitem. E que assumam, Senhor, o seu papel, homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres que não sejam avaliados pelos seus erros, mas sejam avaliados pelos seus acertos, homens e mulheres que têm desejo de recomeçar, Pai,
Senhor, toca profundamente, Senhor, no nosso íntimo. Viemos até aqui hoje, Pai, para ouvir de Ti, para saber um pouco mais, Senhor, para deixar o Senhor nos consertar. Hoje é um dia de conserto, Pai. Hoje é um dia de restauração, é um dia de reforma. Nenhum de nós veio nos apresentar aqui como perfeitos, mas nós viemos buscar aquele que é perfeito. Nós viemos, Senhor, para vir de encontro a Ti, Pai. Paulo fala aos Coríntios que quando aquele que é perfeito vier, transformará todas as coisas em perfeitos. Nós queremos, Senhor, buscar a santidade, nós queremos, Senhor, nos derramar, nós queremos, Senhor, nos entregar. É preciso entrega, convicção, Pai. É preciso, Senhor, nós minarmos a nossa mente no que é natural. É preciso eu amar ao meu irmão, Senhor, olhar aquilo que ele faz de certo, Pai, e buscar o exemplo. É necessário, Senhor, que eu tenha o desejo de ser exemplo, Pai, não para ser notado, mas para que o Senhor seja notado, para que eu possa ser chamado cristão, para que o Senhor possa resplandecer em mim, para que o Senhor possa, Pai, ser presente para esse povo, Pai. Estamos vivendo um tempo, Senhor, onde as igrejas estão adormecidas, Pai. E Paulo também fala: desperta, igreja que dorme. Desperta, igreja que dorme, sai desse sono. Esse é um sono de morte. Senhor, abençoa-nos, Pai, em tudo que vamos viver aqui ainda hoje, Senhor. Obrigado por tudo que já vivemos. Abençoa, Senhor, o alimento que vamos ter daqui a pouco, Pai. E em tudo nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos. Tira tudo aquilo que não agrada, Pai. Tudo aquilo que não te agrada, tira dos nossos corações. E seja o Senhor conosco, Pai. Nós somos a tua obra nessa terra. Em nome de Jesus te louvamos. Amém, igreja? Deus abençoe.